Por que pessoas inteligentes têm hábitos estranhos? Se você já se sentiu deslocado por pensar demais, observar demais ou agir de um jeito que poucos entendem, este vídeo foi feito para você. Pessoas inteligentes, com alto nível de percepção e raciocínio, muitas vezes carregam hábitos que parecem estranhos à primeira vista. Isolamento voluntário, rotinas incomuns, silêncios prolongados, questionamentos constantes e comportamentos que fogem do padrão social. Esses hábitos costumam gerar solidão, julgamentos e a sensação de não pertencer, como se houvesse algo errado, quando, na verdade, existe um padrão psicológico por trás disso. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que mentes mais analíticas desenvolvem comportamentos fora do comum, como esses hábitos se formam, quais dores silenciosas eles carregam e, principalmente, como transformá-los em vantagem emocional, social e pessoal. Aqui, nada será tratado como defeito ou excentricidade vazia, mas como consequência direta de traços psicológicos específicos, explicados de forma racional, clara e aplicável à vida real. Se você quer compreender a si mesmo ou as pessoas ao seu redor em um nível mais profundo, fique até o final, porque a resposta pode mudar a forma como você se enxerga. Antes de avançarmos, faça uma pausa rápida e observe este momento. Se o conteúdo que você acabou de ouvir já despertou identificação ou curiosidade, isso indica que este vídeo pode esclarecer muito mais do que parece à primeira vista. Então, deixe seu like agora. Esse simples gesto sinaliza que esse tipo de análise profunda e racional deve continuar sendo produzido. Inscreva-se no canal para acompanhar reflexões que não se limitam ao óbvio, mas explicam o comportamento humano com clareza e fundamento. E, acima de tudo, permaneça até o final, porque cada ponto apresentado aqui foi estruturado para se conectar ao próximo, revelando gradualmente padrões psicológicos que muitas pessoas vivem sem jamais compreender. A parte final, em especial, tende a reorganizar a forma como você interpreta hábitos, julgamentos sociais e até a própria inteligência. Se você busca entendimento real, não superficial, este é o tipo de conteúdo que faz sentido acompanhar do início ao fim. O hábito de se afastar sem perceber. Muita gente confunde inteligência com sociabilidade, mas na prática acontece quase o oposto. Pessoas mais inteligentes tendem a se afastar não por desprezo, mas por excesso de percepção. Carl Jung já observava que quanto mais alguém volta a atenção para dentro, mais o mundo externo começa a parecer ruidoso, previsível e até cansativo. É como tentar conversar em uma sala onde todo mundo fala ao mesmo tempo. Chega uma hora que o silêncio vira refúgio. Esse hábito de se isolar surge cedo, quase automático, e costuma ser interpretado pelos outros como frieza, estranheza ou arrogância. Só que internamente, o que existe é processamento constante, análise profunda e uma mente que não desliga. Esse afastamento gera solidão, mas também cria espaço mental. E é justamente nesse espaço que surgem comportamentos que ninguém entende, rotinas solitárias, pensamentos repetitivos, horários incomuns. O curioso é que esse mesmo padrão que afasta as pessoas é o que prepara o terreno para o próximo hábito estranho, que quase sempre passa despercebido. Existe um momento silencioso na vida de muita gente inteligente em que o afastamento não é uma escolha consciente, é quase um reflexo. Não acontece depois de uma briga, nem por mágoa clara. A pessoa simplesmente começa a se retirar. Conversas longas cansam mais do que deveriam, ambientes cheios drenam energia, e certas interações passam a soar repetitivas, como um disco riscado. Carl Jung observava que algumas mentes funcionam como salas com poucas janelas. Tudo entra, tudo é processado,
Nada passa despercebido. E quando você percebe demais, o mundo fica alto demais. O silêncio, então, vira um hábito estranho aos olhos dos outros, mas perfeitamente lógico por dentro. Enquanto alguém vê isolamento, essa pessoa sente alívio. Não é solidão romântica nem pose intelectual, é autoproteção mental. É o cérebro pedindo espaço para organizar o excesso de estímulos que ninguém mais parece notar. O problema é que esse afastamento começa pequeno e cresce sem avisar. Primeiro você recusa um convite, depois evita uma conversa longa. Mais tarde passa a preferir observar do que participar. Aos poucos cria rituais silenciosos. Caminhar sozinho, trabalhar em horários improváveis, ouvir o mesmo som repetidas vezes só para manter a mente em ordem. Para quem está de fora, isso parece esquisito. Para quem vive isso, faz sentido demais. Jung falava que quando o mundo externo não acompanha a profundidade interna, o indivíduo recua para não se perder. E é aí que nasce a contradição. O hábito que protege também distancia. Ele organiza a mente, mas cobra um preço social. E quase ninguém percebe que esse padrão não para aí. Ele abre caminho para algo ainda mais sutil, que começa dentro da cabeça e se espalha para todas as decisões do dia a dia, sem fazer barulho algum. Pensar demais até no que não importa. Quem observa de fora acha exagero, mas quem vive isso sabe, a mente não para. Jung dizia que o inconsciente sempre tenta se expressar, e pessoas mais inteligentes acabam captando sinais que a maioria ignora. Um comentário simples vira reflexão, um gesto vira dúvida, uma conversa curta vira replay mental por horas. Daí surgem hábitos considerados estranhos, como falar sozinho, anotar pensamentos aleatórios, revisitar situações antigas ou questionar decisões mínimas. Não é insegurança, é profundidade. O problema é que esse padrão cobra um preço emocional, porque pensar demais cansa, isola e cria uma sensação constante de estar um passo fora do ritmo social. Enquanto todo mundo reage, essa pessoa analisa. Enquanto alguns seguem, ela questiona. E essa diferença começa a afetar hábitos de sono, alimentação, interação social e até escolhas de relacionamento. O que pouca gente percebe é que esse excesso de reflexão não aparece do nada. Ele prepara o terreno para um comportamento ainda mais peculiar. O segundo hábito estranho começa quando a mente simplesmente não desliga. Não é drama, não é ansiedade gratuita, é excesso de conexão. Pessoas inteligentes costumam ligar pontos que ninguém mais liga. Uma frase jogada numa conversa vira sinal. Um detalhe vira pista, um silêncio vira pergunta. E isso acontece o tempo todo. Enquanto alguém segue o dia no piloto automático, essa mente está rodando em segundo plano, mastigando ideias, revendo cenas, reorganizando tudo, como se fosse um quebra-cabeça invisível. Carl Jung dizia que aquilo que não é elaborado conscientemente retorna de outras formas. E aqui isso aparece como pensamento repetitivo, reflexões profundas sobre coisas pequenas e uma dificuldade real de simplesmente deixar para lá. É por isso que essas pessoas criam hábitos que parecem estranhos. Anotar pensamentos no meio do dia, ficar olhando para o nada por minutos, ouvir a mesma música em looping, refazer mentalmente conversas antigas. Não é apego ao passado, é tentativa de entendimento. O problema é que pensar demais cansa, distancia e cria a sensação de estar sempre um passo fora do ritmo do mundo. E quanto mais essa mente percebe que não consegue acompanhar a superficialidade ao redor, mais ela se volta para dentro, ajustando comportamentos, rotinas e escolhas sem avisar ninguém. Esse padrão não surge do nada, ele é construído aos poucos e acaba empurrando a pessoa para um tipo de conflito silencioso que ainda não aparece por fora, mas já começa a moldar a forma como ela vive, se relaciona e se posiciona no mundo. A dificuldade de se adaptar ao superficial.
Conforme o tempo passa, pessoas inteligentes desenvolvem uma resistência silenciosa ao que parece vazio. Conversas rasas, rotinas automáticas e relações sem profundidade começam a causar incômodo real. Jung falava sobre a sensação de não pertencimento como um sinal de conflito interno entre quem a pessoa é e o mundo que a cerca. Daí surgem hábitos vistos como estranhos: evitar eventos sociais, preferir observar a participar, abandonar grupos sem explicação ou mudar padrões de vida de forma brusca. Não é rebeldia, é incompatibilidade. Essa dificuldade de se adaptar ao superficial cria um ciclo. Quanto mais a pessoa se afasta, mais estranha parece. Quanto mais estranha parece, mais se afasta. E o mais intrigante é que esse ciclo não é o fim do processo. Ele aponta para algo mais profundo que começa a se manifestar na forma como essas pessoas constroem identidade, sentido e propósito. Algo que quase ninguém percebe à primeira vista. O terceiro hábito estranho aparece quando a pessoa percebe, quase sem querer, que não consegue mais fingir que o raso basta. Não é arrogância, não é superioridade, é desconforto genuíno. Conversas que giram em círculos começam a cansar rápido. Ambientes muito performáticos passam a soar falsos e certas relações parecem exigir um personagem que essa pessoa não tem energia para sustentar. Carl Jung falava sobre o conflito entre o indivíduo e a máscara social. E aqui, esse conflito fica evidente no dia a dia. A pessoa tenta se adaptar, tenta participar, mas algo dentro dela trava. Ela sente que está desperdiçando tempo, presença, atenção. Daí surgem hábitos vistos como estranhos: sair mais cedo de encontros, evitar certos grupos, desaparecer por períodos sem explicar, mudar rotinas de forma abrupta. Por fora parece frieza, por dentro é exaustão. É como usar um sapato que não machuca no início, mas depois de horas começa a ferir. Uma hora você precisa tirar. Esse afastamento do superficial não acontece de uma vez. Ele começa com pequenas concessões internas. Isso não me acrescenta. Essa conversa não vai a lugar nenhum. Não me sinto inteiro aqui. Aos poucos a pessoa passa a escolher silêncio em vez de presença, profundidade em vez de quantidade, poucos vínculos em vez de muitos contatos. O preço disso é alto: julgamentos, rótulos, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Mas o ganho também existe: clareza interna. Jung dizia que quando alguém ignora sua natureza profunda, o desconforto cresce. Quando respeita, algo se organiza por dentro. E é nesse ponto que esse hábito estranho deixa de ser só comportamento e vira identidade. A pessoa já não tenta caber onde não faz sentido, e isso muda completamente a forma como ela se vê, se posiciona e constrói sentido, mesmo que ainda não saiba exatamente onde isso tudo vai dar. Chega um momento em que tudo começa a se encaixar, mesmo que ainda doa um pouco. O afastamento, o pensar demais, a intolerância ao superficial. Nada disso era aleatório, eram sinais. Quando você olha para trás, percebe que cada hábito estranho surgiu como uma tentativa de preservar algo interno: clareza, coerência, identidade. Carl Jung dizia que aquilo que você não encara conscientemente acaba controlando suas escolhas por baixo da mesa. E muitas pessoas inteligentes passam anos sendo guiadas por esses padrões sem perceber que, na verdade, estavam em processo de se ajustar a si mesmas. O isolamento não era rejeição ao mundo, era busca de alinhamento. O excesso de pensamento não era fraqueza, era necessidade de sentido. A dificuldade de se adaptar não era falha social, era incompatibilidade com o raso. Quando esses pontos se conectam, algo muda. A pessoa para de se enxergar como estranha e começa a se enxergar como específica. Para de tentar corrigir o que nunca foi defeito e passa a organizar o que estava disperso. Os hábitos continuam ali, mas agora fazem sentido. O silêncio vira ferramenta, não fuga.
A reflexão vira filtro, não prisão. A seletividade vira critério, não isolamento. Jung chamava isso de processo de individuação. Quando o indivíduo deixa de viver no modo automático e passa a se posicionar a partir de quem realmente é. E é exatamente aqui que a maioria se confunde, porque esse entendimento não resolve tudo de uma vez, mas muda o eixo. A partir desse ponto, cada escolha deixa de ser reação e começa a ser direção. E quando isso acontece, a vida pode não ficar mais fácil, mas finalmente passa a fazer sentido. No fim das contas, pessoas inteligentes não têm hábitos estranhos por acaso. Elas desenvolvem formas próprias de sobreviver num mundo que nem sempre acompanha a profundidade delas. Aquilo que parece isolamento é filtro, o que parece excesso de pensamento é busca por sentido, e o que soa como inadequação muitas vezes é apenas fidelidade a si mesmo. Quando você entende isso, para de lutar contra quem é e começa a organizar quem se tornou. Nem todo mundo vai compreender seus silêncios, suas escolhas ou seus limites. E tudo bem. Inteligência muitas vezes não grita, não se explica e não se encaixa fácil. Ela observa, ajusta e segue. E quando você aceita isso, algo muda. O mundo pode continuar confuso, mas dentro de você, finalmente, começa a fazer sentido. Se esse vídeo fez sentido para você em algum nível, deixe seu like agora. Isso mostra que esse tipo de conteúdo mais profundo, direto e racional precisa continuar aparecendo por aqui. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, porque sempre tem um novo comportamento, um novo padrão psicológico e uma nova reflexão sendo explorada. Aproveita também para comentar aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos. Solidão, personalidade, relacionamentos, hábitos ou algum comportamento específico que você já percebeu em si mesmo. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo no card agora. Ele se conecta diretamente com tudo que você acabou de ouvir. A playlist que está aí também aprofunda esses assuntos e ajuda a entender melhor como a mente humana funciona quando ninguém está olhando.